Tudo bem? Tudo bem, Paulo, e você? Boa noite, tudo jóia, graças a Deus, tudo certinho. Então Tô tá. dando um oi aí pro pessoal que estava entrando já um pouquinho antes aí. Bom, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, participar. Dr. Luiz Borri é um advogado criminalista do Paraná, né? Um amigo que nós nos conhecemos na pós aqui da Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, né? E sempre uma figura muito destacada, de um escritório muito destacado em nível nacional, né, Luiz? Muito Então, obrigado, Paulo, pela oportunidade, pelo convite e pela deferência, né? Mas realmente foi uma amizade muito bacana que surgiu lá na matéria do professor Gustavo Badaró, né? Que a gente cursou na. perfeito. E, enfim, muito bacana estar aqui hoje conversando contigo um pouquinho sobre esse tema. Excelente. Eu imagino que nós tenhamos aqui hoje um público diversificado, mas com uma carga talvez mais da área médica do que da área jurídica propriamente dita, né? Então, eu vou me esforçar aqui e pedir o teu esforço também para que a gente consiga falar numa linguagem menos jurídica possível, né? A gente tem esse hábito do juridiquês, que é um saco, todo mundo tem que reconhecer, né, essa nossa incapacidade de comunicar com tanta facilidade, né? Mas, enfim, nós vamos tratar aqui de um tema que tem tudo a ver com a área médica, realmente, e o destinatário, talvez, principal sejam os médicos, e não apenas os advogados que militam nessa área do direito médico, ou direito penal médico, aí tem as variáveis, né? Mas essa live está acontecendo agora e ficará salva aqui, sim, no nosso GTV, depois a gente sobe ela também para YouTube, para Facebook, para tentar, eu tenho tentado democratizar o acesso, né, ao material. Eu tenho feito 2 ou 3 lives por semana, ainda farei isso ainda por mais 2 semanas, e depois eu acho que a gente começa a diminuir, porque as atividades também acadêmicas já começam a tomar uma adequação presencial novamente, né? Então, a gente não sabe ainda por quanto tempo vai durar, mas, em primeiro lugar, é muito interessante esse momento, o aproveitamento das lives para difundir conhecimentos, né? Sem E por dúvida. que eu escolhi esse tema? Primeiro, assim, eu sou cercado de muitos grandes amigos médicos, né? E eles têm toda uma dificuldade de compreender esses meandros que a atividade médica deles acabam direcionando ao fórum, né? Então, é inevitável quase, né? Seja, às vezes, no papel de autor, réu de ação, mas muitas vezes como testemunhas. E o professor Luiz Borri, que trabalha, se dedica ao estudo do processo penal, ele publicou recentemente um artigo num importante canal de comunicação jurídica, especificamente a respeito dos limites epistêmicos do processo penal, com foco no depoimento médico, né? Então, Luiz, eu vou passar a bola direto para você e quero que você aborde da forma mais ampla e restrita possível. Fique à vontade para falar e depois a gente vai trocando algumas figurinhas aqui a Claro. respeito do tema, tá? Mas fique à vontade, a palavra é tua. Perfeito, Paulo, mas sim, fica absolutamente à vontade para me interromper quando você entender necessário, seja porque eu estou eventualmente sendo muito prolixo, ou enfim, o pessoal que quiser fazer pergunta também fica absolutamente à vontade. Bom, então, para a gente tentar entender um pouquinho até esse título que pode parecer um pouco já confuso, né, na linguagem, né, ou um pouco difícil na linguagem que foi empregada, né, limites epistêmicos do processo, e aí abordando essa questão do depoimento médico. Esse foi um artigo que eu escrevi lá para o Instituto de Direito Processual Penal Baiano, né? E escrevi junto com o professor Rafael Júnior Soares, que é meu sócio, e basicamente a gente está abordando o seguinte: bom, o processo ele é um instrumento de conhecimento, ou seja, por meio do processo a gente tenta levantar a maior quantidade de informações possível para se buscar uma aproximação em relação àquilo que efetivamente aconteceu. A gente reconhece, até pelos limites humanos e etc., a impossibilidade de reconstruir em absoluto aquilo que foi produzido no passado.
Mas, então, a gente tenta, pelos meios de prova existentes dentro do processo penal, reconstruir ou aproximar daquilo que aconteceu no passado. E, em regra, né, a gente tem aí uma ampla possibilidade de produção de prova. E eu me interesso bastante por estudar os temas que dizem respeito aos limites, ou seja, até onde o Estado pode ir nessa produção de prova. Então, quando a gente vai lá para a prova testemunhal, no Código de Processo Penal, a gente vai ver lá no artigo 202, por exemplo, que qualquer pessoa pode ser testemunha. Mas nós vamos caminhando nos dispositivos e nós chegamos lá no 207 e ali nós temos algumas pessoas, algumas profissões que possuem limitação, que não podem depor. Ou melhor, elas podem depor em determinadas circunstâncias, mas a regra geral é que ela não possa. Quais são essas profissões? O advogado, o padre, por exemplo, o pastor, que eventualmente toma conhecimento daquele fato no exercício da sua profissão, e especificamente o tema que nós estamos tratando, o médico. Né? O médico, seja em razão do Código de Ética profissional que regulamenta a sua profissão, mas também por força desse artigo 207 do Código de Processo Penal, ele não pode depor sobre os fatos que ele toma conhecimento no exercício da sua função, da sua profissão. E aí é que cabe a gente fazer o seguinte esclarecimento. Por que eu disse que não é uma proibição em absoluto? Porque o próprio artigo 207 ele permite que o médico venha prestar o seu depoimento em que condição? Quando a parte interessada, o seu paciente, autoriza e ele queira. Quer dizer, o próprio médico ele também pode se negar por uma questão ética ou para evitar a exposição sobre o seu paciente, ele pode se negar a prestar o depoimento. E podem surgir algumas questões que foi o alvo, né, do nosso artigo, que geram algumas tensões. Qual seja, muitas vezes o médico, no exercício da sua profissão, ele toma contato com crimes. Então, por exemplo, a mulher ela abortou e está com algum problema de saúde, busca atendimento médico. Então, ela realizou um aborto, um procedimento de aborto, né, tomou algum medicamento que causou esse aborto, e ao buscar o atendimento médico, por exemplo, o médico percebe, né, pelas características físicas ali da mulher e do exame que realiza, que houve uma situação de aborto. O que o médico deve fazer nessa situação? Ou melhor, vou reformular a pergunta. Eu posso, nesse tipo de situação, o médico pode delatar o seu cliente? O médico pode chamar a autoridade policial e possibilitar que a sua paciente, o seu paciente, seja preso nesse tipo de situação? Então, qual é o contexto normativo que nós temos no Brasil? No artigo 66, se eu não me engano, da Lei de Contravenções Penais, consta ali expressamente que o médico até teria uma obrigação de, ao tomar conhecimento de fatos delituosos, então, comunicar às autoridades legais. Mas há uma ressalva. A ressalva é quando ele possa expor o seu paciente a um procedimento criminal. E aí, assim, a gente pode pensar e falar assim, mas, Luiz, se está tão claro, né, na legislação, quais os problemas que isso gera? Então, só para ilustrar, no estado de São Paulo, né, enfim, o estado de São Paulo volta e meia, tem muita notícia, especialmente sobre eventuais traços autoritários, né, Do tribunal. de justiça, mas nesse exemplo específico foi um exemplo, enfim, a gente também tem que mencionar as coisas boas, né? Mas esse é um caso específico, foi um habeas corpus impetrado pelo Dr. Toron, que já até participou de live aí contigo, né? Então, sim, reforçando enfim, o tamanho da minha obrigação aqui hoje, né? O tamanho da minha responsabilidade aqui hoje, que é absolutamente impossível chegar aí no mesmo nível, mas a gente vai tentar estabelecer um debate tão interessante quanto.
Mas qual é o caso concreto? O caso concreto é o seguinte: uma moça que estava grávida, ela viajou e ela estava transportando aproximadamente 200 gramas de maconha na sua vagina. E o que aconteceu? Essa moça chegou na cidade de Assis e começou a passar mal. Ela chegou na casa da pessoa que iria recebê-la e começou a passar mal. O rapaz que a recebeu, ele trabalhava junto com um médico e então encaminhou essa moça para que o médico pudesse atendê-la, tá? E aí o que aconteceu? Houve uma denúncia anônima e após o procedimento de retirada, o médico foi preso em flagrante, junto com a moça, por tráfico de drogas. Então, melhor esclarecendo aí entre o momento em que houve atendimento e a prisão em flagrante. Ao que consta lá desse acórdão do Tribunal de Justiça, o médico, após o procedimento, teria devolvido a droga para a moça, né? E aí, enfim, a discussão justamente sobre os limites, né, desse médico, se ele, tendo o dever de salvar a vida da mulher, ao mesmo tempo estaria concorrendo com a prática criminosa, né? Então, esse foi o tema que o Tribunal de Justiça de São Paulo enfrentou e que, por 2 votos a 1, acabou concedendo essa ordem de habeas corpus, inclusive, então, passando por todas essas normativas que nós mencionamos, desde o artigo 207 do Código de Processo Penal até o artigo 66 da Lei de Contravenções. Eles citam ainda o artigo 154 do Código Penal, que prevê o crime de violação de sigilo profissional, e concluindo, então, que o médico, ele, a bem da verdade, ele estava exercendo não só um direito, como também um dever de salvar a vida dessa pessoa. E quem exerce um direito ou um dever não pode estar, ao mesmo tempo, contrariando o ordenamento jurídico, né? O que seria algo absolutamente contraditório, algo absolutamente esdrúxulo. Então, basicamente, foi essa a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo nesse caso aí bem interessante que aconteceu na cidade de Assis. Ainda nessas discussões, a gente teve um caso no TRF4, né, que foi discutido esse tema do sigilo, e aí a questão era um pouquinho diferente. Um médico, ele havia, numa audiência pública, mencionado que havia aquisição irregular de remédios ou estavam dando remédios de forma equivocada para os pacientes. Enfim, isso gerava um gasto maior para o hospital e tudo mais, e ele teria feito esse relato público. Quando ele é chamado perante a autoridade policial para prestar o depoimento, ele diz: olha, eu não posso depor porque eu tenho dever de sigilo. E também nesse caso... Soube através de um paciente, no caso. Exatamente. Então, ele, nesse caso, também houve uma discussão se o médico, porque foi instaurado depois um inquérito contra o médico por falso testemunho, né? Porque ele teria, então, omitido uma informação que ele deveria prestar. Então, por aí a gente vai percebendo a quantidade de situações de insegurança, né, que o médico, na sua profissão, pode acabar enfrentando, né, diante dessas situações. Eu também já tive um caso em que eu atuei e que também houve essa discussão, né, se o médico poderia depor ou não. Isso está em discussão no Supremo atualmente. E só para fechar aquele ponto anterior do TRF4, o TRF4 concedeu a ordem de habeas corpus também, né, reconhecendo, então, que o médico estaria ali acobertado pela prerrogativa de não prestar o depoimento em razão desse dever ético, dessa prerrogativa prevista aí no Código de Processo Penal, e que resguarda, portanto, o sigilo na relação médico-paciente. Aí alguém pode se perguntar, mas
Luiz, não é muito grave o médico saber de um crime e não comunicar à autoridade policial? O que a gente precisa entender é o seguinte: nós também na condição de advogados, né, especialmente você que também trabalha na área criminal, inevitavelmente a gente acaba tomando conhecimento da existência de crimes, O mas tempo todo, aliás. o tempo todo, né? Não tem jeito. Mas para que a gente possa bem exercer a nossa função, para que a gente possa obter todas as informações necessárias, né, para bem defender o cliente, ou, no caso do médico-paciente, para que o médico possa adotar a conduta médica adequada, ele precisa que o paciente tenha a tranquilidade, tenha o conforto necessário para repassar a ele todas essas informações. E isso só vai acontecer se o paciente tiver a tranquilidade e a segurança de que o médico não vai sair dali do consultório e chamar a polícia para prender ele. Exato. Esse é um ponto até que eu queria chamar a atenção, Paulo, que é o seguinte: quando a gente estuda os habeas corpus, a gente tem uma terminologia própria que é paciente. Sim. Então, eu só vou fazer essa observação, porque se eventualmente eu fizer uma referência a paciente no contexto de habeas clínico, termo técnico, que diz respeito especificamente ao nome aí da parte que figura no habeas corpus, mas também eu reconheço que o médico na relação com o seu, eu vou chamar de cliente, também tem esse nome de paciente. Mas sabe que na própria literatura médica tem sido alterado e orientado há poucos anos, na realidade, essa alteração de termo, né? O médico tem uma relação de paciente, de cliente e não mais de paciente. É como tem sido a orientação, inclusive, do próprio CRM, né, para os médicos. Porque existe um negócio entre eles, além de tudo, e não necessariamente a pessoa está doente, ela pode estar fazendo um tratamento preventivo, etc. Então, tem algumas questões aí que têm alterado isso. Mas bom, interessantíssima essa primeira colocação aí, e eu acho que extremamente importante a gente fixar o seguinte: isso que a gente essa premissa que a gente está partindo aqui nesse ponto inicial é o médico na figura de testemunha, né? Quando o médico ele é convocado para ser testemunha num processo, o que é muito comum, né? Muito comum. E evidentemente, testemunha normalmente em decorrência de um atendimento, mas não em decorrência de nada que ele tenha feito, e sim de algo que ele tenha presenciado, algo que ele tenha alguém que ele tenha atendido. Então, são esses os limites que nós estamos esclarecendo aqui, o Luiz em especial, né? Mas depois eu quero até avançar e provocar um pouquinho mais para outros problemas médicos, Luiz. Mas só fixando esse ponto aí, porque é uma coisa rotineira. E por incrível que pareça, eu tenho, assim, como eu disse, contato com muitos médicos. E é uma característica que eu normalmente observo nos médicos é um certo receio ou até medo, né, ao receber uma intimação. Poxa, eu tenho que ir até a delegacia, eu fui intimado por um delegado de polícia, eu não fiz nada de errado. E essas intimações para depoimentos, sejam eles na ordem policial ou mesmo judicial, são coisas corriqueiras que qualquer pessoa está sujeita a qualquer momento, todos os dias. Eu, você, todo mundo, né? Mas os médicos, talvez pela rotina de trabalho, e todos têm uma carga de trabalho muito intensa, seja em consultórios, em hospitais, em centros cirúrgicos, né? Ao ser convocado para um depoimento, eu não tenho dúvida nenhuma que quebra toda uma rotina, uma agenda de trabalho intensa, tudo revestido de preocupações, porque você vai ter que pegar os prontuários, entender o caso que aconteceu para você se atualizar. O sujeito atende, sei lá, 20 pessoas por dia, faz lá 5 cirurgias, e de repente é convocado para um caso que aconteceu há 2 anos atrás. A pessoa já passaram tantos pacientes, tantos casos, e o policial ou o juiz, quando intima a pessoa, ele quer informação daquele caso específico, né? E aí se assusta. E talvez a maior finalidade nossa aqui
num primeiro momento, falar assim, gente, calma, não precisa se assustar, não entre em pânico. E aí, essas orientações que você está passando, eu acho que são extremamente úteis aos médicos, né? Então, o primeiro ponto, eu acho, a ser fixado aqui é o não dever de ser testemunha, de falar como testemunha no processo, né, Luiz? Perfeito, perfeito. Isso mesmo, Paulo. Então, até eu reconheço essa situação que você mencionou, né? E todos nós sabemos que você retirar o médico daquela rotina de muitas vezes uma quantidade grande de cirurgias e tudo mais, e a gente sabe que esses depoimentos, eles às vezes têm hora marcada lá, mas ninguém obedece isso e não tem hora para. Às vezes tem várias testemunhas numa sequência, então você tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Isso atrapalha, né? Praticamente você inviabiliza a continuidade do dia do médico. Então, como ao final e ao cabo, o médico vai sentar à frente do juiz e dizer, olha, eu não vou depor, um caminho que, até conversando contigo aqui, me surgiu, é justamente por meio do advogado, seja o advogado do hospital ou o advogado do médico, ele peticionar dizendo, olha, como eu não vou poder depor sobre esse fato em razão do sigilo médico, estou requerendo a minha dispensa. Então, me dispense da condição de testemunha. Mas, só avançando um pouquinho nesse ponto, Paulo, uma questão interessante, um problema que realmente a gente acaba tendo ainda é o seguinte: o médico, no exercício da sua função, ele anota tudo o que acontece com o paciente no prontuário. E daí surge uma outra questão. Esse prontuário, ele pode ser trazido aos autos do processo? O juízo pode requisitar esse prontuário? E eu questiono tudo isso, né, porque o prontuário ele é sigiloso, há uma discussão se isso pode, ainda que com ordem judicial, ser trazido ao processo, mesmo porque, na prática, isso até o professor e desembargador do TJ de São Paulo, Guilherme de Souza Nutti, reconhece, haveria uma incongruência, porque, ao mesmo tempo que eu proíbo o depoimento do médico, eu permito que o acesso ao prontuário venha aos autos e isso acabe, de alguma forma, até tornando inútil, né, esse eventual depoimento do médico. Também é um problema, porque aquelas anotações elas não são feitas para que sejam reveladas, né? Não é esse o intuito das anotações que são feitas no prontuário médico, né? Então, mais um problema jurídico que a gente, enfim, ainda não tem algo preciso sobre esse aspecto. Perfeito. E aproveitando essa informação tua, eu vou dar um salto, então, para a gente dar uma migrada. Ao mesmo tempo em que nós estamos aqui definindo, né, vamos assim chamar, orientando a não obrigatoriedade, né, por conta do sigilo profissional, o médico, então, ele não é obrigado, existem assentamentos jurisprudenciais nesse sentido, o médico não é obrigado a prestar depoimento a respeito do que ele teve conhecimento na relação cliente-médico ou paciente-médico, né? Então, esse é um ponto. Da mesma forma, o prontuário seria um contrassenso ele não ser obrigado a fazer seu depoimento, mas entregar o prontuário. Então, também, via lógica, não seria obrigado a entregar o prontuário. Por outro lado, quando o médico é acusado de alguma conduta, na contramão disso, é o prontuário talvez a melhor arma defensiva. Perfeito. Então, a necessidade de um apontamento estritamente detalhado no prontuário, como ferramenta de defesa do médico, é algo crucial. A gente que milita em várias defesas médicas, né, a gente percebe que talvez é o maior instrumento defensivo que nós dispomos num processo contra o médico, né? Perfeito. E falando da área criminal, porque tem ainda outra área, que é a área civil, onde o médico é uma vítima em potencial. Por quê? Porque o sujeito que acha que aconteceu alguma coisa errada, que ouviu de outra pessoa que aquele médico tomou uma conduta inadequada, a primeira ideia que vem à cabeça dele, eu preciso de uma indenização daquele médico.
aquele médico tem dinheiro para me indenizar, né? É justamente um pensamento bizarro, mas é um pensamento real que acontece. Então, a ferramenta principal defensiva nesse momento aí, talvez seja um prontuário onde existem todas as descrições possíveis, o passo a passo, desde o primeiro contato até mesmo a alta do paciente, se for o caso. Concorda comigo, Luiz? Concordo, Paulo, concordo plenamente. E veja como essa discussão ela está atrelada àquilo que a gente estava discutindo. Porque aí o pessoal os médicos ou os profissionais de saúde que estão nos ouvindo podem falar assim, mas e aí, eu vou ser chamado como réu no processo, porque estão me acusando de ter praticado um crime no exercício da minha função, e eu tenho daí o dever de sigilo? Né? Enfim, é uma pergunta que pode ser formulada. E é interessante a gente observar no Código Penal que lá no artigo 154, que é o crime de revelação de segredo, com o seguinte, revelar alguém sem justa causa. Quer dizer, o crime ele se configura quando você revela sem que exista um justo motivo. Neste caso, você está revelando o fato ou esclarecendo o fato com o intuito de realizar a sua defesa. Quer dizer, existe um justo motivo para que você o faça, para que você esclareça as informações relativas àquele atendimento que foi prestado. De fato, o médico e, enfim, com o advogado a situação é um pouco diferente, porque muitas vezes os erros ou as situações que acabam acontecendo, né, nem sempre de erros, mas até perder um processo, né, não lograr êxito no processo, muitas vezes não depende do advogado, assim como o sucesso em um atendimento, o sucesso num tratamento, também não depende só do médico, né? Depende da reação de cada organismo e tudo mais. Mas a gente sabe que muitas vezes as famílias não se contentam e tentam imputar responsabilidade para alguém. Precisa achar um responsável por aquilo. E quem está na frente é o médico, infelizmente. E muitas vezes também, Luiz, nós tivemos um caso recente aqui no escritório, onde, graças a um prontuário muito bem estruturado, nós conseguimos observar que a conduta médica foi perfeita, mas houve uma falha na aplicação do medicamento pela enfermagem. Olha só. O que é um outro problema também. Os enfermeiros talvez enfrentem problemas de natureza muito próximas do que os médicos enfrentam também. Porém, são papéis distintos e cada um tem a sua responsabilidade. Então, uma vez comprovado isso, a pessoa prejudicada, vamos assim dizer, ou a família do prejudicado, né, deveria buscar uma responsabilização daquele enfermeiro que aplicou o medicamento errado, porque ele estava ministrado corretamente, mas a responsabilidade da aplicação do medicamento já não era do médico, e sim da equipe de enfermagem de um hospital, no caso, né? Enfim, todos esses papéis, todas essas responsabilidades, elas ficam bem registradas no prontuário, até onde o médico faz todo o seu diagnóstico, indicação, quais são as prescrições, e aí o tratamento dessas prescrições já tem uma equipe de enfermagem responsável por isso, e que, por sua vez, tem os seus auxiliares de enfermagem, ou seja, existe toda uma cadeia. E na responsabilização, na esfera penal, especificamente, tem que se dividir cada conduta disso aí para que não haja uma confusão. Perfeito, perfeito. E é interessante a gente dizer o seguinte, né, Paulo? Na grande maioria dos casos, a responsabilidade do médico, ela se dá, do médico ou do profissional da saúde, ela se dá por crime culposo. O que é o crime culposo? No crime culposo, eu tenho sempre que indicar um dever objetivo de cuidado que foi violado. Né? Então, Perfeito. até eu estava, enquanto você estava mencionando, eu me recordava de um caso que nós atendemos. Ó, entrou o Rogério Era uma Sanches. enfermeira. O Rogério Sanches entrou aqui para assistir a gente, ó. Aí já periga ele dar nota vermelha aí se não parar para fazer direito. Vamos ser reprovados agora, né? Mas é o seguinte, né? Nesse caso em específico, era uma enfermeira e a acusação era o seguinte: ela teria dado leite para o bebê num copinho plástico, e a criança engasgou e acabou morrendo afogada. Então essa enfermeira ela foi acusada
de homicídio culposo por conta de ter dado o leite no copinho. O problema era o seguinte, a denúncia ela não descrevia qual era o dever objetivo de cuidado que foi violado, ou seja, ela não descrevia qual era a conduta adequada daquela enfermeira, como ela deveria ter dado o leite, melhor dizendo, então, enfim, transformando isso de uma forma um pouco mais clara. E por esse motivo, né, enfim, retomando aquilo que a gente vinha dizendo, muitas vezes se quer achar um responsável e, em muitos casos, não há, acontecem fatalidades. Né? Enfim, a pessoa não desobedeceu a norma técnica, não desobedeceu o dever de cuidado que lhe incumbia. Muito pelo contrário, muitas vezes observou e, infelizmente, aconteceu uma fatalidade. Eu até tinha feito algumas anotaçõezinhas aqui e vou deixar como um alerta. A gente sabe exatamente do trabalho exaustivo de um plantão médico. Às vezes são plantões acumulados até, a pessoa sai de um plantão, já entra no outro, fica horas numa cirurgia, num ambiente extremamente tenso, desgastante, etc. E aí, depois que acaba tudo isso aí, ainda tem que ficar escrevendo lá praticamente um livro no prontuário, muitas vezes, né? Tem que perde horas e horas e com infinitas tarefas ainda para serem exercidas. Mas é absolutamente importante. Eu vou reforçar essa tecla. É absolutamente importante o cuidado extremo nos detalhes a serem apontados no prontuário médico. Ainda que todas as condutas sejam tranquilas, aquele plantão tranquilo, sem grandes problemas, porque o problema pode vir no futuro, pode vir depois, né? Então, tem que perder esse tempo, é um tempo precioso para uma salvaguarda pessoal, para ele se resguardar de uma responsabilidade no futuro, né? Então, eu faço esse alerta aos médicos que estão acompanhando esse nosso papo aqui, porque é de extrema importância esse detalhamento. E um outro fator importante, a gente já transformou em algo mitológico, né? A questão da grafia médica, né? Da letra do médico e tal. Gente, eu sei que é complicado, eu sei que é muita coisa para escrever e tal, mas tem que ser de uma forma que alguém decifre aquilo. Não precisa ser letra cursiva, etc. Mas alguém precisa decifrar o que está escrito ali para te facilitar numa defesa, por exemplo, seja no CRM ou principalmente na justiça comum, né? Seja federal ou estadual. Mas o CRM ainda o pessoal está mais afeto àquela forma de escrever, as terminologias. Na justiça, nem tanto. Na justiça, você vai se deparar ali com juízes, com promotores, com advogados, e que pode ter dificuldades. Claro que cada um, no grau de sua dificuldade, vai buscar auxílio de quem possa traduzir aquilo. Mas, se puder facilitar, eu estou falando em sua defesa, né? Então, se puder facilitar, melhor para você mesmo. Uma utilização desse material na forma defensiva. Concorda, Luiz? Concordo, sem dúvidas, Paulo. Eu até estava me recordando aqui de uma situação. Uma vez eu tive um cliente médico e ele estava sendo acusado de homicídio culposo, né? E, enfim, era uma situação bem assim que realmente gerava muita discussão. Havia os sintomas que o paciente apresentou, ele gerava uma confusão no raciocínio médico. Inclusive, isso foi reconhecido pelo próprio CRM, que aqueles sintomas iniciais poderiam indicar uma ou outra doença e tudo mais. Mas o fato que me chamou a atenção foi o seguinte, que o médico ficou muito indignado, foi que durante o depoimento dele, durante o interrogatório dele, o juiz não prestou atenção nele, ficou o tempo inteiro no celular. Né? Quer dizer, ele falava assim, olha, como que eu estou sendo acusado de um homicídio culposo e nem quem vai me julgar presta atenção no que eu estou falando. Enfim, isso me causou um impacto muito grande, assim, e realmente, né, você atribui para um profissional da saúde, para alguém que lida ali diariamente com inúmeras situações, com inúmeras dificuldades, e no momento de julgar você não dá
a devida atenção. Infelizmente, isso acontece. E uma outra situação que a gente tem vivenciado, eu, pelo menos aqui no escritório, nós passamos por isso recentemente. Existem, como você falou, o normal é o médico responder por um crime culposo, né? Quando há negligência, imprudência ou imperícia, né? Então, são essas as hipóteses que levam a um crime culposo. Traduzindo aqui, para ficar mais fácil, quando não há intenção de praticar. O fato aconteceu decorrente de uma negligência, de uma imperícia, enfim. Não há o dolo, a vontade livre e consciente de praticar o mal a outra pessoa. Porém, tem se tornado comum nos últimos tempos o chamado dolo eventual, né? É uma compreensão de que a pessoa assume o risco ao tomar esse ou aquele procedimento. E isso também tem acontecido na área médica. Nós tivemos 2 casos aqui recentes onde os médicos estavam sendo levados a júri, tá? Em decorrência de práticas médicas perfeitamente lícitas e que, por acaso, por uma consequência do destino, as pessoas acabaram falecendo no centro cirúrgico. Mas, entre uma morte decorrente de uma culpa e uma morte decorrente de um dolo, são quilômetros de diferença aí na situação. Mas isso tem acontecido também. Então, o segredo aí para que não chegue a esse extremo, né, é o detalhamento de todas as condutas. Por isso, esse nosso reforço aí no preenchimento dos prontuários de forma adequada, nos cuidados. A gente tem que tomar cuidado. E vou reforçar mais uma vez. O médico ele é um alvo em potencial. Ele é um alvo em potencial, seja da mídia, ele é um alvo em potencial da família de quem sofreu o mal por conta de uma ideia de um retorno financeiro depois. Então, tem que tomar precaução. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, e também a partir de experiências nossas aqui do escritório, e já que eu toquei no assunto mídias, hoje as pessoas elas procuram primeiro uma desforra midiática nas mídias sociais, e depois talvez o judiciário, né? Só que hoje o mal que as mídias sociais provocam, às vezes, elas são maus irreparáveis, né? Você detona a fama de um bom profissional por capricho, por desleixo, por sacanagem, muitas vezes, né? Então, eu gostaria de deixar um alerta aqui também para que os médicos, se por acaso forem alvos de fake news, forem alvos de tentativas de destruição da sua reputação na internet, no Facebook, no Instagram, enfim, em todas essas ferramentas virtuais, a providência a ser tomada ela tem que ser muito rápida, porque isso aí funciona como pólvora, né? Você acendeu, você não tem controle mais de onde isso vai parar. E aí, talvez, a importância de um bom corpo jurídico aí para tomar as providências necessárias de forma muito rápida, para coibir sites, para coibir proliferação de fake news em especial, né, Luiz? Sem dúvidas, Paulo, sem dúvidas, né? Muito importante que as providências sejam tomadas de forma urgente, né? E eu estava me recordando aqui enquanto você mencionava sobre é muito comum a questão da forma culposa, que você mencionou também sobre atualmente essa utilização indevida, né, do dolo eventual para tentar atribuir responsabilidade ao médico. E não é nem só a questão de ser indevida a atribuição, mas o simples fato de você submeter o médico ao tribunal do júri, né, é algo extremamente estigmatizante, enfim, humilhante, né? Estar no banco dos réus é por si só algo humilhante, mas nesse contexto de júri é não só humilhante como muito arriscado, porque nós sabemos que no júri os jurados tomam a decisão por íntima convicção.
Então, a gente não sabe quais os fundamentos que estão sendo levados em consideração pelos jurados. O médico pode ter seguido toda a norma técnica, toda a atualidade da ciência médica e ainda assim acabar sofrendo uma condenação porque nós não temos controle sobre a forma como o jurado vai decidir, né? Mas nesse contexto, só queria relembrar que aquele caso que nós começamos discutindo era um caso de tráfico de drogas e, obviamente, era um crime doloso. Perfeito. Quer dizer, o médico estava, naquele caso, sendo acusado de alguma forma, contribuir com essas pessoas que estavam realizando o tráfico de drogas. Então, ali era um crime doloso. Tem sentido. Olha, tem uma pergunta aqui. A Vivian pergunta a respeito dos contratos, né? A gente está abordando aqui a questão criminal. Aí seria uma questão de direito civil. Mas, assim, apenas como orientação, Vivian, evidente que o contrato ele tem que abranger todas as situações, sempre, em qualquer esfera de negócios, né? O contrato ele tem que prever tudo, né? A medicina ela é um meio, né? Que busca um fim. Então, tudo isso serve como limites comerciais. Porém, o papel aceita qualquer coisa. Você pode colocar tudo no contrato se a atitude, se a atividade ela desviar daquilo que está programado no contrato, aquele contrato passa a não ter nenhuma validade. Então, a questão ela tem que ser levada um pouquinho adiante disso. Agora, vou deixar para os civilistas falarem disso, não vou me meter na área deles, né? Mas um contrato ele deve ser elaborado por alguém que tenha conhecimento técnico específico naquela área de direito, né? Então, alguém de direito médico, civil, deve ser o responsável na estruturação de um contrato, que aí, para cada caso, talvez pode haver aí alguns pequenos ajustes, mas dá para se fazer, eu imagino, que um contrato determinado para uma clínica, né? E aí, naquela clínica, num caso específico ou outro, faz um pequeno ajuste, no caso concreto ali a ser contratado, tá? Mas eu não vou me meter nessa área de contratos, não. Deixa para os civilistas, porque a gente, no direito penal, a gente tem que reconhecer também o nosso limite. É como, por exemplo, um neurocirurgião querer falar de uma doença ortopédica, né? Não dá para mexer. Por outro lado, eu percebi aqui, nas pessoas que entraram aqui, que nós temos aqui médicos, além de médicos, nós temos aqui dentistas, tem o pessoal de enfermagem acompanhando também, e tudo isso que a gente está falando para o médico também serve para o dentista, porque o que acontece numa cirurgia dentro de um hospital também pode acontecer numa cirurgia buco, né? Uma cirurgia do dente, tal. O que serve lá serve aqui também, tá? Então, claro. que fique muito claro isso. Imagine lá que há uma necessidade de atender alguém que sofreu uma facada na região da boca ou que tomou um tiro, enfim, seja necessária a atuação do dentista. Evidentemente, o dentista não deve chamar a polícia para denunciar o seu paciente, né, o seu cliente. Uhum, exatamente. Bom, eu acho que a gente conseguiu atingir aí bastante a nossa expectativa, Luiz. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Bom, eu gostaria de finalizar só abordando uma questão, né? Talvez o nosso ouvinte aí mais atento deva se lembrar o seguinte: falar, Luiz e Paulo, vocês falaram sobre o artigo 207 do sigilo, falaram da lei de contravenções, falaram do código de ética, mas eu também, na condição de médico, cometo crime se eu deixo de comunicar às autoridades sanitárias algumas doenças, né? Isso também é crime, está lá no artigo 269. Então, aqui o que a gente precisa ficar atento e prestar atenção é o seguinte: nessa situação excepcional, que são algumas doenças, por exemplo, hoje o Covid, né? Há necessidade de notificação compulsória da doença, mas nesses casos a comunicação ela tem uma finalidade distinta, é uma comunicação feita à autoridade sanitária com o fim de evitar a propagação daquela doença, não é com o fim de expor o teu paciente, de expor o sigilo da tua relação. Então eu gostaria só de fazer essa última observação, que aí acho que fecha bem
o tema do sigilo que nós abordamos. Inclusive, a pergunta que acabou de chegar, você estava respondendo já. Acho que é um aluno teu aí do Paraná, Ah, sim. Eduardo Lange. Sim, é um colega, um amigo. Ah, perfeito. Olha, fechando aqui a nossa live, então, eu queria reforçar assim. Primeiro, ao receber uma intimação, seja como testemunha, uma observação aqui antes de fechar. Às vezes, especialmente nesta área, você é intimado como testemunha, mas se você não tiver ali preparado, dependendo do que você fala, você é transformado em réu. E isso tem sido muito comum. Então, o cuidado que deve ter é no sentido de estar orientado. Então, a primeira coisa, receber uma intimação, procura um profissional da área que informa você a respeito das consequências daquilo, até para entender o porquê você está sendo intimado. As pessoas ficam, por conta da cultura popular, elas ficam com o seguinte receio, né? Ah, eu fui intimado, eu não vou procurar um advogado, porque quem não deve não teme. Isso é uma bobagem gigantesca, gente. O auxílio de profissionais, em qualquer área, ele é imprescindível para o sucesso do que você tiver que fazer, né? Então, recebeu uma intimação, procure um advogado, peça que ele vá até o destinatário dessa intimação. Então, foi intimado pela delegacia de polícia, o advogado vai comparecer na delegacia de polícia antes da data marcada para o seu depoimento, vai tomar ciência de tudo o que está acontecendo lá e vai te dizer, olha, você foi intimado por conta dessa situação assim, 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 e eles querem saber isso, isso, isso. Se for possível prestar depoimento, não tem problema nenhum, você vai lá e presta depoimento. Se for algo que esbarra justamente nesse sigilo, você já terá orientação. Olha, você não precisa prestar esse depoimento, a lei te garante o direito de não prestar esse depoimento. Inclusive, ele poderá fazer uma petição informando isso e seu depoimento será dispensado, né? Você não vai perder o dia de trabalho, não vai perder horas e horas de preocupação, nem nada disso. Por outro lado, se você simplesmente chega lá, você pode estar imaginando que vai ser perguntado de uma situação A, chega lá, a situação vira, né? O esclarecimento leva a outras consequências, e eu já cansei de ver testemunha chegando alegre e sorridente num departamento de polícia, num fórum, e saindo de lá na condição de réu, né? Então, tem que tomar esse cuidado, tem que procurar um profissional da área, procurar um advogado que vá antecipadamente, tome ciência de tudo, até mesmo porque, se você estiver sendo ali investigado de alguma coisa e não sabe, é o momento de saber, né? É o momento de saber e se preparar. E também, se for investigado, também não precisa sair desesperado nem nada disso. É simplesmente, junto com o seu profissional, construir aí a sua estratégia defensiva, que certamente você conseguirá aí sucesso na sua defesa, se bem elaborado, se bem estruturado para isso. Agora, cair de paraquedas, chegar lá, oi, eu sou o fulano de tal, vim aqui porque eu fui intimado, a sua chance de ter um problema, ela é grande. Até mesmo um problema decorrente de um depoimento natural, que você não tinha o dever nenhum de dar. Você não tinha obrigação nenhuma de prestar o depoimento. Paulo, é importante dizer uma coisa. Normalmente, quando as pessoas recebem intimação, elas não sabem em que condição ela vai depor. Exatamente. Ela recebe uma intimação para prestar depoimento ou prestar declarações e, enfim, em algumas situações, né, eu já observei também que mesmo na hora de prestar o depoimento não se qualifica como testemunha ou como investigado. Exato. Quer dizer, se você não está orientado, você presta uma informação de forma indevida, de forma equivocada, e muitas vezes um caso que é simples acaba ficando complexo. Complicado, é verdade. Bem, eu acho que nós atingimos nosso objetivo aqui de dar algumas orientações aos profissionais da saúde, né? Vamos abranger geral, né? A todos os profissionais da saúde, dessa não obrigatoriedade do depoimento em razão das informações obtidas
no sigilo profissional, né? Da mesma forma, o encaminhamento de prontuários nestas condições, né? E, por outro lado, alertamos, eu acho, da necessidade de se documentar dentro dos prontuários, né? Para que não sejam alvos de sofrerem nenhum tipo de processos, sejam na esfera criminal, até mesmo na reparação aí de eventuais danos, né? Luiz, eu gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, a sua participação, os seus esclarecimentos, te parabenizar mais uma vez pelo artigo publicado, extremamente esclarecedor. Se você quiser deixar aí para as pessoas o endereço desse artigo aí, para que todo mundo tenha acesso, porque ele está muito claro, detalhado, tanto na parte doutrinária quanto jurisprudencial. Então, eu acho importante que as pessoas tenham acesso a esse seu artigo publicado. E, enfim, agradecer a todo mundo que participou aqui ao vivo conosco, aqueles que assistiram depois também. O meu muito obrigado sempre aí, porque tem sido um desafio aqui praticamente diário a gente produzir esses materiais de lives aqui e tem sido muito proveitoso. Eu tenho ficado muito feliz com o resultado disso. Paulo, eu agradeço mais uma vez, né, muito o teu convite, a oportunidade de poder vir aqui discutir. Agradeço todo mundo que ouviu a gente, né, muitos colegas, muitos alunos e muitos profissionais da saúde, como você mesmo referiu. Esse artigo que eu tive a oportunidade de publicar com o meu colega Rafael Júnior Soares, ele é um artigo que saiu no boletim chamado Trincheira Democrática. É um boletim que ele está disponível livremente na internet, que é publicado justamente por esse Instituto de Direito Processual Penal Baiano. Tá? Mas eu também disponibilizo, sempre que eu produzo alguma coisa, eu disponibilizo na minha página pessoal do academia.edu. Então, se você for lá procurar no academia.edu Luiz Borri, você vai encontrar lá algumas coisas que eu tentei produzir. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Paulo. Um grande abraço aí para você. Eu que agradeço mais uma vez. Olha, as pessoas ainda que estiverem aqui, daqui a 35 minutos eu tenho uma outra live, mas aí eu sou convidado para falar do Tribunal do Júri. É um assunto diferente, mas se por acaso tiver alguém aqui do direito penal aqui que tem interesse em ouvi-lo, só aguardar uns minutinhos aí, que daqui a pouco a gente começa um outro bate-papo com outro colega também, também professor, brilhante, Marcelo Valdívia. Pessoal, aproveitem a oportunidade aí, que vocês vão aprender muita coisa, que o Paulo é sensacional. Que isso. Obrigado. Gente, muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Luiz, obrigado, meu amigo. Valeu, Paulo. Tchau, tchau.